Só que o Cruzeiro só depende dele para ir para a Libertadores do ano que vem. Vamos começar falando do Cruzeiro, que empatou 1-1 com o Bragantino ontem no interior de São Paulo. O Cruzeiro teve muito tempo no grupo dos times que estavam se classificando para a Libertadores. Agora tá fora e tá vendo esse sonho cada vez mais distante. O ex-técnico contra o atual. Há 2 meses e pouco, troca de Fernandes no Cruzeiro. Diniz substituiu o Seabra. E todo o carinho, dos jogadores do Cruzeiro que seguem vindo e cumprimentando o técnico Fernando Seabra pela passagem recente do Seabra no comando do Cruzeiro. Pela segunda vez no ano, os dois Fernandos se encontraram pelo Brasileirão. Dessa vez, os dois em má fase. O Cruzeiro, com apenas 2 vitórias nos últimos 16 jogos pelo Brasileirão. Do outro lado, um Bragantino que venceu um dos últimos 18 jogos no Brasileirão. O Seabra parecia saber qual o caminho do gol. Conhecer a defesa adversária, ele conhece bem. Né, Eduardo Sacha? Olha o atacante aí logo aos 5 minutos de jogo. E Sacha pegando de primeira! E aparece num momento de desespero de um time que briga contra o rebaixamento para a segunda divisão. E o Diniz ficou como? E um gol que a gente tinha uma superioridade numérica grande na área. O jogador errou o domínio e aí teve um chute que a gente tinha que ter bloqueado, é uma finalização evitável. Técnicos inquietos à beira do campo, o craque do time foi chamado para resolver a encrenca. Diniz muito irritado e agora tentando ajustar o posicionamento, especificamente com o Matheus Pereira. Não deu certo de cara. Nem nos dribles, nem na bola parada. Passou o William, deixou com o Matheus Pereira, perna esquerda, cortou a defesa Vitinho. Mas aos 39 do segundo tempo, foi o camisa 10 do Cruzeiro que iniciou a jogada do gol. Matheus Pereira, busca bom passe com o Marlon, vai chegando linha de fundo, cruzamento, toca para gol! Gol do Cruzeiro! Ramiro na sobra na pequena área! Enfim, o Diniz se soltou. O empate não era o que a gente queria. Futebol é simples, é bola na rede, não adianta jogar bem, não fazer o gol e não ganhar o jogo. Ainda tinha tempo para virar, mas o Cruzeiro não conseguiu e saiu do grupo dos que se classificam para a Libertadores 2025. Placar final 1-1. A gente sai com um gosto muito amargo desse empate, porque a equipe, mais uma vez, assim como aconteceu contra o Grêmio, produziu para poder vencer a partida. Mas produziu mesmo? Vamos tentar entender, porque o Cruzeiro teve mais posse de bola, teve mais finalizações, foram 21 no total, só que só 2 foram na direção do gol, no lance do gol que você viu, aquele cruzamento do Marlon que o Cleiton espalmou e o gol do Ramiro. Deixa eu mostrar as melhores chances para entender que essas finalizações do Cruzeiro, olha como elas são de distância. Barreal por cima, essa cabeçada do William que também passou muito longe, Lucas Silva também arriscando de fora da área, o Cruzeiro com dificuldade de entrar, de tocar essa bola dentro da área do adversário. Mais um chute do Romero por cima do gol do goleiro Cleiton do Bragantino. E para finalizar, mais esse chute, de onde? De fora da área, por cima do gol, esse do Lucas Romero. Marlon acertou a rede, mas foi pelo lado de fora, não vale empate do Cruzeiro, que não foi bom. Só que o Cruzeiro só depende dele para ir para a Libertadores do ano que vem. Isso por quê? Presta atenção. Aqui em 7º e 8º com 50 pontos estão Bahia e Corinthians. O Cruzeiro tem um pontinho atrás com 49. Bahia e Corinthians se enfrentam na próxima rodada. Por isso, se o Cruzeiro vencer os 2 jogos, contra o Palmeiras em casa e contra o Juventude fora, garante a classificação. Esse jogo contra o Palmeiras, a princípio, sem torcida no Mineirão na quarta-feira, porque a CBF determinou que essa partida vai ser de portões fechados por conta de uma emboscada entre organizadas de Palmeiras e Cruzeiro em outubro, que resultou em 1 morte e 17 feridos no interior de São Paulo. Cruzeiro e o governo de Minas Gerais estão tentando reverter essa decisão. Vamos para o Mineirão com a Giovana Pires, que tem mais informações sobre isso. Giovana, boa tarde, conta para mim. Ei, Maurício, muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Vou explicar essa linha do tempo dessa história toda para facilitar o entendimento de todo mundo. Começando então pelo fim de outubro, quando essa emboscada de uma torcida organizada do Palmeiras terminou na morte de um torcedor do Cruzeiro e deixou mais de 20 torcedores cruzeirenses feridos na região metropolitana de São Paulo. Por conta disso, por conta dessa emboscada e dessa morte, o Ministério Público de Minas Gerais e também o governo do estado recomendaram que a partida fosse realizada na próxima
próxima quarta-feira aqui no Mineirão com torcida única, apenas cruzeirenses presentes nessa partida. Só que a CBF acredita que não seria justo com o Palmeiras, logo nessa reta final, sabendo também que o jogo do primeiro turno contou com presença de das duas torcidas. A CBF entende que não seria justo com o Palmeiras que tivesse apenas cruzeirenses aqui no Mineirão. Por conta disso, determinou ontem que a partida seria realizada com portões fechados, ou seja, sem a presença das duas torcidas. O governo de Minas, então, logo depois dessa decisão, disse mais uma vez que não concorda, que acredita sim que a partida deve ser realizada com torcida única, apenas torcedores do Cruzeiro, e que vai até entrar na justiça caso seja necessário para garantir que os cruzeirenses estejam presentes nessa partida. O Cruzeiro agora há pouco emitiu uma nota oficial falando sobre isso, discordando da decisão da CBF, diz que quer sim a segurança dos torcedores, mas se sente prejudicado com essa decisão, lembrando que essa é a última partida do Cruzeiro aqui no Mineirão, nesse Campeonato Brasileiro. Situação complexa. Giovana, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E começar o noticiário falando do Cruzeiro. Chances de Libertadores para a Raposa, depois de mais um tropeço, empate com o Red Bull Bragantino, ficaram bastante complicadas. De acordo com o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, só 32% de chance de classificação. E olha que o Cruzeiro, durante muito tempo, foi o 7º ou 8º colocados sem muita dificuldade. Nesse momento, o Bahia e o Corinthians dividem a 7ª colocação, 50 pontos cada. O Cruzeiro aparece com 49. E o detalhe é que Bahia e Corinthians se enfrentam na próxima rodada na casa do Corinthians, ainda assim eles têm 81% de chances de classificação cada. O Cruzeiro vai precisar ultrapassar um deles e aparece com apenas 32% de chances, importante contar sobre os próximos confrontos. O Cruzeiro recebe o Palmeiras em casa, jogo que nesse momento tem portões fechados, e encerra sua participação contra o Juventude em Caxias do Sul. A chance de o Juventude precisar de ponto para escapar do rebaixamento nessa partida. O Corinthians recebe o Bahia e visita na última rodada o Grêmio, que já está livre do rebaixamento. Já o Bahia pega o Corinthians fora de casa e recebe o lanterna e último colocado, o Atlético Goianiense. Cara, tô para dizer para vocês que se o Cruzeiro não estiver na Libertadores do ano que vem, a chance de Fernando Diniz ficar para o próximo ano, mesmo depois da garantia do Pedrinho BH, é bastante pequena. Leandro Cabido, Fernando Diniz só fica se o Cruzeiro for para a Libertadores? Sem dúvida, sem dúvida. E eu falei isso aqui na semana passada, eu não consigo enxergar clima para o Fernando Diniz, mesmo com saídas eventuais de atletas, mas dentro do próprio clube. Porque assim, a gente está falando de um técnico, gente, que se não fosse o Fernando Diniz e estivéssemos aqui em algum momento, talvez no meio de temporada, já teria caído há muito tempo, Grice. Só atualizando então a tabela de classificação depois desse empate do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu 2 posições, é o 9º colocado com 49 pontos. O Corinthians e o Bahia ultrapassaram o Cruzeiro, ambos com 50 pontos. Agora não é mais um G7, é um G8 pelo título do Botafogo. Então o Cruzeiro precisa pular uma posição na tabela de classificação para chegar na Libertadores do ano que vem. Na semana passada a gente falava que o planejamento do Cruzeiro matemático deveria ser em torno de 7 pontos para garantir a sua vaga dentro desse G7, G8, independente de como seria. Com esse empate com o Bragantino as coisas complicam, porque não chega como favorito para enfrentar o Palmeiras e aí na última rodada teria que vencer ali, independente de tudo, mas tem que vencer o Palmeiras se sonha com essa classificação. Neste momento, o Bahia tem 83% de chance de terminar no G8, o Corinthians 69% e o Cruzeiro 43%. Então, entre os três, o Cruzeiro é o que tem menos chances de conquistar essa classificação. E só para ilustrar isso, Henrique, desculpa, e o Cruzeiro só tem esse percentual porque há um confronto direto entre Corinthians e Bahia. Senão a chance do Cruzeiro é menor do que tá aí, tá? Perfeito. Então, o Cruzeiro precisa torcer para um empatezinho entre os dois, cara, ou até essa conta é muito difícil, cara. Agora que virou G8, não precisa mais torcer pro empate. Não é mau negócio do Cruzeiro, não. Porque um ganha, o outro deixa de pontuar e aí o Cruzeiro passa um deles. O Cruzeiro não precisa passar os dois, precisa passar apenas um, porque esse termina em 7º ou termina em 8º, não faz tanta diferença assim. O Cruzeiro que enfrenta
vou só puxar aqui o horário do jogo. O Cruzeiro enfrenta o Palmeiras na quarta-feira, às 9h30 da noite. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo. E o Juventude no domingo, às 4 horas, fechando o Campeonato Brasileiro. E um número curioso para vocês aí. O Fernando Diniz, em todos os seus 20 jogos pelo Campeonato Brasileiro nesse ano, tanto comandando o Fluminense como comandando o Cruzeiro, ele tomou gol em todas as partidas. Pelo Fluminense, são 11 jogos sofrendo gol, 19 ao total. No Cruzeiro são 9 jogos, sofreu gol em todos os 9 jogos, sofreu 12 gols em 9 jogos, então isso fica no complicado, né? Isso sim, no Campeonato Brasileiro. Sobre Cruzeiro e Palmeiras, a polícia e o governo de Minas Gerais estavam recomendando que essa partida fosse com torcida única, apenas com a torcida do Cruzeiro presente nesse jogo, exatamente por conta do conflito entre as organizadas, por conta da emboscada que houve esse ano da torcida do Cruzeiro contra a torcida do Palmeiras, uma espécie de vingança daquele episódio anterior. Primeiro foi Cruzeiro com o Palmeiras, depois Palmeiras com o Cruzeiro dando troco, e aí fica nesse ciclo infinito das organizadas que tem rixa brigando. E aí a polícia estava recomendando que esse jogo fosse com torcida única, apenas a torcida do Cruzeiro no Mineirão. A CBF foi lá e pediu que esse jogo fosse com portões fechados. Então nem a torcida do Cruzeiro terá a oportunidade de ir ao estádio para apoiar o time contra o Palmeiras na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então quarta-feira vai ser aquele climinha de jogo treino sem torcida, mas tá valendo muita coisa, porque o Cruzeiro precisa vencer para chegar a essa tão sonhada Libertadores do ano que vem. Eu não sei, eu não coloco minha mão no fogo ainda que de fato teremos jogo com portões fechados. Acho que hoje a gente pode ter reviravoltas aí nesse caso. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.